como que a cultura dos nossos clientes é muito diferente dos clientes que vão em outros salões. Colocam na pesquisas assim, você vê que não é o ambiente tradicional do salão que é oferecido na maior parte das situações. Quem está aqui virando cabeleireiro integrativo está para servir um outro tipo de público. O nosso trabalho não é para todo mundo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Tira Dúvidas do Cabeleireiro Integrativo, do curso A Base do Cabeleireiro Integrativo. Eu estou hoje aqui para falar sobre alguns tópicos bem legais aqui. Em tricologia eu vou falar um pouco sobre altura de tom, fundo de clareamento e nuance. Em cosmetologia eu vou falar sobre os produtos, o que a gente faz quando a cliente usa os petrolatos, parabenos, né, ou quando o produto não tem ingredientes tão bons assim, como a gente gostaria. Tem também um assunto sobre um produto em específico que mandaram o rótulo, que tem um problema importante que eu achei nesse produto. Vou falar sobre cálculo dos produtos, né, como é que faz o cálculo de talvez consumo de produtos nos serviços, talvez seja isso. E vou falar também sobre média de lucro, né, de revenda no salão. Então, são esses os tópicos da nossa aula. Mas vamos lá. Primeiro tópico com relação à tricologia. Aqui está a questão. Luma, você pode falar um pouco mais sobre a altura de tom e fundo de clareamento e nuance? Estou com muitas dúvidas, quero fazer um ombré. Estou com muitas dúvidas. Vou explicar qual que é o meu raciocínio para vocês com relação à cor. Rapidinho aqui, deixa eu abrir o material do curso na parte de tricologia. Esse aqui é um slide do módulo de tricologia, onde eu explico o seguinte. Primeira coisa que eu penso com relação à minha cliente, eu penso qual é o tom do cabelo dela. Seja o cabelo natural, seja o cabelo com a cor cosmética, tá? Se o cabelo dela já está colorido, vamos supor que ela esteja aqui na altura do loiro escuro, o que acontece? Principalmente se eu vou descolorir esse cabelo, o meu fundo de clareamento correspondente é do loiro escuro. Se o cabelo dela tem uma raizinha lá que está natural, que é castanho médio, na raiz dela eu tenho que considerar o castanho médio, tá? Então, se ela tem uma cor cosmética que é loiro escuro numa parte do cabelo, mas a cor natural dela tá ali, é castanho médio e tem uma raiz, eu vou ter que considerar as duas cores, tá? Pois bem, entendi isso. Principalmente no processo de clareamento, eu vou ter que levar em consideração que esse loiro escuro, ele vai desbotar e vai ficar uma cor que é laranja avermelhada. Por que eu tenho que levar em consideração isso? Se no caso eu tô saindo do castanho médio e o meu objetivo é o loiro escuro, eu vou ter um fundo revelado, né, de laranja avermelhado. Então uma cor feia. Porque eu sempre falo que, se eu tô no loiro escuro, se eu tô no castanho médio, eu vou pro loiro escuro, é igual desbotar uma parede que eu vou pintar, que eu vou raspar uma parede, vai aparecer aquela cor que tinha antes. Então fica uma cor feia, que é o fundo de clareamento. Por que a gente tem que entender de fundo de clareamento? Porque toda vez que a gente clareia o cabelo, esses pigmentos indesejáveis, feios, vão aparecer. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entender em que altura que eu quero chegar para eu poder fazer o clareamento parar naquela altura de tom, e depois eu venho para a nuance, para a tonalidade, para o reflexo, para corrigir isso ou colocar a cor que eu desejo, tá? Então eu vou pegar uma situação seguinte. Estou na altura de castanho claro. Então a cliente pode ser castanho, né, se for um castanho cosmético ou um castanho natural. Tá no 5. E eu quero clarear esse cabelo da minha cliente até a altura de 8, no loiro claro. Se eu tô no 5 e eu vou pro 8 com descolorante,
O que eu tenho que objetivar? O que eu tenho que mirar na hora que eu estou fazendo o clareamento? Eu tenho que me mirar, eu tenho que olhar para um amarelo que seja um amarelo alaranjado, um amarelo... Sabe aquele amarelo gema? Aquele amarelo feio pra caramba? Eu tenho que mirar nele. Então, na hora que eu tô descolorindo o cabelo, eu tenho que chegar nesse amarelo alaranjado. Porque o pó descolorante, ele pode continuar agindo e pode passar desse ponto. Se eu quero uma altura de tom 8, e eu vou ficar feliz em trabalhar com esse fundo de amarelo alaranjado, eu tenho que controlar, de certa forma, a ação do descolorante para que ele não passe para mais claro. Porque se passar para mais claro, o cabelo vai ser mais danificado, tá? Então você tem que entender isso. Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Uma vez que eu abri esse fundo de clareamento, aí eu vou pensar qual é a cor que vai neutralizar esse amarelo alaranjado. E eu vou buscar nas tonalidades, nas nuances, a correção desse fundo e vou dar, né, uma ênfase, vou colocar a cor desejada. Então, por exemplo, amarelo alaranjado, mas eu quero um loiro dourado. Poxa, já tem amarelo aqui. Eu quero colocar um dourado, que é amarelo também, certo? Eu vou precisar corrigir quem? O laranja. E quem corrige laranja, no caso, seria o azul, né? Em algumas marcas é o cinza. Mas isso você vai ter que entender da estrela de Oswald, né? Como que as cores se complementam para chegar na neutralidade e depois disso para você colocar a nuance que você deseja. Beleza, meu povo? Então, qual que é a dúvida? A dúvida é, eu tenho um trabalho para fazer que eu saio de um ponto que eu identifico, que pode ser um loiro escuro, um castanho claro, e eu vou para um ponto mais claro. Beleza, vou fazer um ombré. Eu gosto de trabalhar assim, por exemplo, você tem um fundo 5, 7 a 8 um contraste legal, assim, que fica mais natural para fazer um ombré, que eu gosto bastante. Assim, então, 7, 8, aquele moreno iluminado. Beleza, se eu vou chegar no 8, eu vou buscar esse fundo amarelo alaranjado, e é justamente nesse fundo amarelo alaranjado que eu vou ter que depois entender qual é a nuance que vai fazer a correção e revelar o tom que eu desejo para o cabelo da minha cliente. Eu poderia muito bem querer que esse loiro fosse um loiro claro, por exemplo, avermelhado, né? Ou cobre. Eu poderia colocar qualquer cor que eu quisesse, desde que eu entenda que eu preciso corrigir o fundo de clareamento e então trazer a nuance que eu desejo fazer, entre aspas, sobrar. Tá bom, gente? Normalmente, quando eu vou fazer cor, eu penso assim. Primeiro eu vou lá conversar com a cliente, ela vai me mostrar uma referência, aí eu vou identificar na tabela onde que eu estou, né? Por exemplo, estou no 4, quero ir para o 6, quero ir para o 7. E do 7, qual que vai ser a minha dificuldade? Ela vai falar assim, ó. Eu quero então um cabelo assim, né? Ela mostra lá na figurinha, quer ver? 10, 9, 8, 7. Ela mostra o cabelinho lá 7 pra gente. Só que aí ela quer um 7 marrom. Tudo bem, eu vou chegar no fundo, né? No laranja amarelado do 7 e eu vou neutralizar esse amarelado, um pouco desse laranja e vou colocar o marrom que ela quer, tá? Mas quando a gente descolore o cabelo, a gente tem que entender essa cor desbotada feia que aparece, que é o fundo de clareamento, pra gente não passar do ponto. Ou, quando desejado, passar sim do ponto, sabendo, né, que isso vai gerar alguma consequência pro cabelo, que isso também tem necessidade de correção no tratamento, que você precisa, dependendo do tom que a cliente escolhe, você não pode ficar na mesma altura de tom, por exemplo, ela quer um loiro, um 7, né, mas ela quer um acinzentado. Não dá para você fazer cinza com fundo 7. Você teria que, no caso, passar para esse cabelo entre 8 e 9 lá, um 9 de preferência, para depois colocar, fechar esse tom com cinza. Então a gente tem que entender isso, que fundo de clareamento é o residual que você vai ter que lidar.
e dependendo da nuance que a cliente deseja, você não consegue lidar naquela altura de tom. Você tem que clarear um pouco mais e depois voltar com o tonalizante, de preferência tonalizante, tá? Bora continuar, meu povo, olha lá. A pergunta da Simone tem a ver com a pergunta da Patrícia também, ó. A Simone falou assim, ó: se minha cliente tem um hábito de usar produtos de mercado que não deixam o cabelo saudável, só com aspecto de saudável, devido aos petrolatos e parabenos, como fazer para remover esses produtos? Existe algum tratamento mais específico que podemos fazer? Aí a Patrícia também colocou assim, ó: meus produtos quase todos têm mais conservante, dá certo fazer algum tratamento com ele? Tô sentindo que tá dando efeito rebote, ou será que eu não tô sabendo ainda indicar para cada tipo de cabelo? É o seguinte, tem uma convergência aí de assuntos. Simone, quando a cliente ela usa esses produtos, o que acontece? Eles vão causando, principalmente quando é muito petrolato, quando é muito óleo mineral, parafina, vai tendo oclusão e essa oclusão no fio vai causar o tal do efeito build-up. Os parabenos são conservantes. A questão do parabeno maior é que eles consideram como disruptores endócrinos, né? Então, o que acontece? Os petrolatos, eles são mais complicados. Na verdade, eles são problemas no quesito de permeação de outras coisas na fibra. Então, por eles fazerem oclusão, vai dar build-up. O que você faz com uma cliente dessa? Você tem que explicar para ela que a qualidade do produto que ela usa impede, né, que ela tenha melhor absorção dos produtos. E aí, no caso, eu indico você trabalhar com a revenda escolhendo seus produtos de confiança. O que você vai fazer com ela? Muitas vezes é um sulfato que vai ajudar a remover. Então, às vezes você precisa de um detergente um pouco mais potente para você conseguir fazer a remoção desses petrolatos aí do cabelo. Com relação ao produto da Patrícia, qualidade de ativo, a qualidade do produto é como se você fosse cozinhar, onde você pode trabalhar com uma farinha muito, muito boa e você pode fazer o seu bolo com uma farinha ruim. Vai ter impacto no seu bolo? Vai ter impacto no bolo. O bolo vai ficar mais duro, o bolo pode ser que não cresça tanto, pode ficar mais macento. Então, a qualidade do que está dentro do produto vai influenciar. Se ele tem muito conservante, se ele tem muito óleo mineral, ele pode não ter uma performance tão boa no cabelo da sua cliente, tá? Então, juntando esses dois assuntos, você pode ter o build-up, que por isso que você talvez perceba essa questão do efeito rebote no cabelo, né? Vai tratando, daqui a pouco o cabelo fica duro, fica ruim. Pode ser por conta realmente desse build-up ou o efeito rebote. E aí a gente busca, por exemplo, fazer coisas mais limpantes, mais adstringentes, inclusive, tá? Para conseguir remover um pouco dessa oclusão que acontece na fibra. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu mostrar essa daqui que eu peguei no grupo. Foi a Cristiane Campos, ela colocou o rótulo de um produto lá. Eu fui lá ver o grupo, ver as dúvidas que vocês mandam, tal. Aí fui ver esse produto que ela mandou. Achei esquisito começar com acetilcisteína, depois vem a água, arginina, tá. Tem um monte de aminoácido nesse produto, glicina, soja, né, proteína, queratina. Então os caras fizeram um negócio assim, ó, proteína do trigo, nossa, prolina, serina, tem bastante ingrediente, bastante aminoácidos e proteínas. E tem lá a glicerina, pantenol, que são umectantes, tá. Mas que me chamou a atenção foi que depois a outra Antônia colocou desse hidroxiisoexil 3-ciclohexene carboxidelraide, né, que seria o aldeído. Então aqui já começa a denunciar. Eu falei, putz, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Aí eu achei, né, essa publicação aqui no PubMed. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hoje em dia tá tão mais fácil
a gente buscar informação, porque apareceu lá, joguei no Google, aí apareceu essa publicação aqui. Aspectos quantitativos e avaliação de risco de um portante alergênico de fragrâncias. Então, assim, aqui diz que o uso é em fragrância, né? Aí eu comecei a ler e tal. E ele fala aqui, né, que é muito irritativo para a pele. Sensibilização, ó, na comunidade. Então, assim, recomenda-se uma redução significativa nas concentrações de uso para evitar reações alérgicas ao contato. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, você busca lá também essa substância e ela dá, que é um aldeído, né? Então, pelo jeito, tem a estrutura é parecida com um dos mais conhecidos aldeídos é o formaldeído. Então eu fiquei pensando, falei, caramba, será que esse produto tem alguma coisa de alisamento? E o que me assustou também nesse produto aí, e isso é uma coisa muito boa dos alunos do curso A Base do Cabeleireiro Integrativo, é que a gente começa a ficar, vamos dizer assim, ligeirinho com relação a isso tudo, né? E aí eu falei assim, eu tava tentando ler aqui, eles indicam que pode ser usado como pré-escova, ó lá, pode ser usado como pré-escova. Aí eu falei, Senhor amado, acho que é daqueles produtos que o pessoal passa antes de escovar e depois que escova, o cabelo da pessoa não é mais a mesma coisa, porque alisa. Aí que eu fiquei preocupada. E segundo a Cristiane, ela falou que a cliente comprou perguntando se tudo bem ela fazer em casa. Vocês têm noção que essa pessoa vai usar isso na casa? Não é para usar, principalmente pela quantidade de, né? As chances disso aqui deixar o cabelo duro mesmo, gente, são grandes. Pela formulação, nunca usei. Mas, uma cara aí. E muito esquisito esse ingrediente aqui, né? Ele tá até aqui no final, né? Com limonene, linalool, os metilcloroisotiazolina, que são os conservantes aqui e tal. Mas nossa, fiquei muito intrigada com relação a isso. Fui pesquisar essa matéria-prima e não é nada bom. É um produto que eu não usaria, tá? Mas isso eu tô trazendo porque eu achei muito legal que a Cristiane colocou, a Antônia já foi lá, já pesquisou esse ingrediente. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada também. Então, o valor dessa comunidade que a gente tem agora de estudo é fantástico, assim, para justamente proteger a sua atuação enquanto profissional, para você saber ter uma posição com relação se é bom ou se não é com relação à sua cliente, né? Então eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que bacana que é acompanhar essas discussões e acompanhar essas perguntas, essas dúvidas que vocês colocam lá, né? Incrível. Na Quimio, a gente tem a atividade de leitura de rótulo. Então, como eu desenhei uma linha de produção de conteúdo para o Instagram da Quimio e que hoje está muito legal. Por quê? Quem trabalha aqui comigo faz o curso à base do cabeleireiro integrativo. Precisa fazer. Por quê? Porque a capacidade de fazer diagnóstico e indicar o produto certo já faz com que essa pessoa tenha uma capacitação que é fundamental para a gente. Por quê? Porque a gente basicamente vende muito produto. De 20% a 25% do nosso faturamento é venda de produto. Por quê? Porque tem a ver com o modelo de negócio que daqui a pouco eu já vou explicar que tem a ver com a dúvida da Mari. Então, entendimento sobre o produto, entendimento sobre o cosmético faz você gerar tanta confiança no produto que você tem e faz você enxergar tão bem, tão claramente a indicação
para qual situação, para cada cliente, que quando você fala para cliente, você tem muito mais receptividade por parte dela. Então a sua indicação é mais assertiva, a sua indicação é mais embasada. Por isso que a gente vende tanto, né? A gente vende muito aqui no salão. Por quê? Porque nós temos marcas que nós confiamos e porque a gente faz esse destrinchamento. Então a argumentação na hora da indicação, ela é muito mais persuasiva. Então eu faço aqui uma forma de trabalho que eu sempre falo para todo mundo. Aqui a gente não empurra nada, a gente não empurra produto, a gente não empurra serviço. Por quê? Porque a gente entende bem o serviço, a gente entende bem o produto, e então a gente entende muito bem a necessidade do cabelo e da cliente. A gente só conecta isso, a gente simplesmente conecta. O nosso trabalho é essa conexão entre entender o problema e apontar uma solução para ela, tá? Então, esse estilo esse conhecimento, na verdade, faz com que vocês, que são alunos, tenham a oportunidade de trabalhar um modelo de negócios parecido com o meu, onde produto tem uma relevância, né, bem grande com relação a faturamento, tá? Mas a revenda de produtos, não só o uso dos produtos nos serviços, mas a revenda, tá? E se eu comprar e não vender? Bom, primeira coisa que até eu falar para vocês uma coisa que o Fernando da WNF falou para mim. Ele falou: daqui a pouco você vai estar comprando a cada 15 dias, a cada 20 dias. Quanto mais produto você tiver, mais você vende. Existe uma coisa muito forte com relação à prosperidade, né? Quando você tem bastante abundância, atrai mais abundância. Eu sempre pergunto, qual a forma de pagamento? Tem pedido mínimo? Duas coisas que eu sempre pergunto: qual a forma de pagamento? Tem pedido mínimo? E conforme a forma de pagamento, se tem alguma negociação, alguma bonificação, tá? Então, quando você for comprar, você tem que saber disso. O que acontece? A sua preocupação com relação a giro de estoque, ela é super legítima. Você precisa se preocupar com relação a isso. Só que é para você não se descontrolar e sair comprando um monte de produto para você não se endividar, né? Vamos dizer assim, se não parar seu dinheiro no estoque. Só que começa pequeno e vai aumentando, vai aumentando. Então, tipo assim, do que você conhece seus clientes? O que é certeza que você venderia? São os finalizadores? Excelente. Começa com os finalizadores. Só que eu vou falar uma coisa para você. Comprou 6. Você vai ver em quanto tempo você vai vender 3. Aí você vai falar: putz, tá acabando. 3. Só que se você deixar acabar, aí você já não cria essa coisa do tem, sabe? Aí você vai ter que aprender a fazer isso é uma outra habilidade que você vai ter que desenvolver, que é a habilidade da parte da gestão, né? Depois que eu entendi essa, mantenha as coisas cheias, os estoques cheios, a coisa foi crescendo, né? Então, eu sempre falo isso para quem assiste conteúdo gratuito, eu reforço aqui para vocês. Fez o módulo 1 de tricologia e fez o módulo 2, você está capacitada para fazer a venda consultiva, que é justamente isso que eu vou explicar para você, que está relacionado à sua dúvida com relação à margem, tá? Módulo 1, entender sobre cabelo. Módulo 2, entender sobre produto. Entendeu sobre o produto, começa a fazer os exercícios, você vai dar o remédio certo para a dor que a pessoa tem. E isso é muito legítimo. Por quê? Se a pessoa ela não sabe o problema do cabelo dela, ou se ela não conhece o produto, ela vai lá e compra e perde dinheiro. Então, você, enquanto profissional, você é uma forma de economia, ainda que ela pague um pouco a mais pelo seu produto. Sacou? Então, essa mentalidade, você vai para resolver o problema da cliente, você não vai para vender, você vai para resolver o problema dela. Tô percebendo tal e tal coisa do seu cabelo. Esse produto aqui eu uso, ele é muito bom, ele tem isso e isso de benefício. Acabou. É isso que eu faço, é isso que a gente faz aqui. E se a pessoa falar não, tá tudo bem, também tá tudo bem. Por quê? Tem uma outra pessoa que tem uma condição, né, que aquele produto vai resolver e que ela pode comprar, sabe?
uma coisa que para mim também foi muito importante eu entender foi essa virada de chave de falar assim, olha, o não eu já tenho. A questão é, quantos nãos eu preciso para chegar no sim? Se você sabe que você vai receber nãos e que o não é a construção para o sim, você vai muito mais leve, você vai muito mais de boa para venda. E essa mentalidade, como eu falei, de resolver problema. O valer a pena com relação a investimentos tem a ver com, primeiro, a sua estrutura de negócio. Você tem que entender quanto que representa o funcionamento do seu salão com o faturamento atual que você tem. Por exemplo, se você fatura, só supondo, tá? Se você fatura 10 mil e para você pagar o aluguel, pagar a luz, para o salão estar funcionando, ele custa 2.500. Então, 25% é um custo operacional interessante. Agora, às vezes, seu salão custa 5, né? E você tem um faturamento de 10, só essa estrutura fixa que consome tá muito alta, proporcionalmente é muito alta. Então, quanto maior for essa estrutura para você manter a estrutura fixa, você teoricamente teria que cobrar mais caro, mais alto, tá? Só para você entender isso. Numa situação onde eu não sei os custos do seu negócio, o que eu vou fazer? Eu vou te passar médias. Eu vou passar para você valores mais ou menos. Mas eu não posso ser a verdade absoluta da sua vida porque eu não entendo os seus números, tá? Mas o que acontece? Você vai ter que entender como que você quer colocar produto no seu salão. Você quer colocar o produto no seu salão, né, como realmente um suporte para bancar esses custos, né? Uma vez uma amiga querida que a gente perdeu esse ano também, ela falou assim para mim, Luma, você tem que pagar. Ela colocou uma meta em mim, na verdade. Ela falou assim, a revenda de produtos tem que bancar os seus custos fixos. Ela me deu essa meta. Para mim foi no momento foi chocante quando ela me falou isso alguns anos atrás. Aí veio o Fernando depois, né? E falou, deu repor constantemente, tal. As coisas foram se somando. Mas eu lembro que ela virou e falou pra mim isso. E eu falei assim, caramba, nossa. E eu sabia o meu custo fixo, eu tava na metade. Pra mim eu tinha que vender muito ainda pra chegar. Eu tinha que vender o dobro, né? Mas ela me deu essa meta. Tudo bem, naquela época eu olhava como isso. Vai ajudar a pagar água, aluguel, essas coisas. Se for essa situação, você trabalha aí 60% a 80% do valor, né? Essa marca que ela representava, eles colocam lá na tabela uma sugestão de preço de 67%, tá? Voltei de um curso de gestão também, super indico também o curso, foi muito bom. E ela falou de 80%, da Dani, ela fala em 80%. Pro modelo dela, para a realidade dela. Então, e pensando nisso, vamos dizer assim, o produto é uma conveniência. Ele tá lá, não é o carro-chefe, mas ele está lá. E aí, nesse caso, mantendo essas faixas, você vai ter lá uma atratividade, porque a cliente está lá. Só que você tem uma margem que eu considero pouca, baixa, eu considero, tá? Mas tudo bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você compra o produto por 10, você vai vender ele por 16 ou 18 reais. Beleza? Então, nessa situação, com essa que eu identifiquei nesse raciocínio. Agora, o que eu estava explicando para vocês até o momento que eu falei que é o cabeleireiro integrativo, a base do cabeleireiro integrativo com o módulo 1, módulo 2 te capacita a fazer o quê? Fazer uma venda consultiva. Uma venda consultiva eu entendo como uma estratégia de negócio que pode te dar uma margem maior,
Só que, obviamente, vai requerer que você tenha um conhecimento maior, que você tenha mais autoridade, que você tenha mais segurança na hora de vender. Mas isso vocês estão naturalmente desenvolvendo aqui, né? Quando eu falo para fazer um raio-x, que é um baita de um trabalhão, não é fácil fazer um raio-x de produto, só que você aprende a fazer, você aprende o caminho das pedras, depois as coisas ficam muito mais fáceis. A conversa, a cliente percebe que você está conversando num outro nível, tá? Aí o que eu falo? Com uma margem maior, você vai ter essa necessidade de expertise e você precisa também ter uma boa negociação com o fornecedor. Por quê? Quando você aplica uma margem maior, o produto fica mais caro para a cliente. Mari, é muito legal quando você faz um serviço de R$100 e a cliente leva um produto de R$100, você dobrou seu ticket médio. Dobrou. O seu ticket médio não, desculpa, dobrou o seu ticket, entendeu? E só que você não precisa de 2 horas de trabalho. É porque assim, a conta que o pessoal normalmente fala pra gente é assim, você compra, que essa daqui é assim, bem simplória. Você compra por 10 e você vende se você comprar por 10 e você vender por 20, você vai ter 100% aí. Só que uma vez que você vende 100%, você vende por 20, você vai pagar comissão, no caso, pro profissional. Você vai pagar a comissão, sei lá, 5% normalmente é. Você vai pagar imposto, você vai pagar taxa de maquineta. É a conta inversa. Então, a partir daquilo você faz de volta para você saber quanto que vai ser de fato o lucro. E é isso que você tá ligada, né? Que eu entendi que você percebeu. Por isso que eu não trabalho com menos de 100%. Eu não tenho nenhum produto que seja menos de 100%, por conta dessa conta reversa. Mas, de novo, estratégia de negócio. Eu só consigo colocar isso, a cliente aceita, eu tenho volume de vendas. Por quê? Porque tem um agregado ali, né? Tá agregado. Né? A gente ensina a usar, a gente fala frequência, a gente dá garantia. Ó, se não funcionar, traz de volta. Sempre faço assim, tá? Então, tem negociação com o fornecedor também. Isso como eu falei, é uma outra habilidade que você tem que desenvolver enquanto gestora. Mas, Mari, começa, pega aí, sei lá, 2, 3 produtos que você gosta, que você já testou. Outra coisa também que eu faço com o fornecedor, deixa eu vir falar sobre um produto, não sei o que lá. Tá bom, daqui, deixa eu testar. Eu falo que vira o terror dos fornecedores, né, Mari? Vira o terror dos fornecedores. Fala coisa do produto que nem o fornecedor sabe. Né, Mari? Eu comecei com prateleirazinha, um displayzinho, passei para 2, passei para 3. Depois eu vou colocar no grupo para vocês a nossa vitrine aqui de produtos, que até hoje de manhã, 6:30 da manhã, tava meu marido e eu colocando o produto na prateleira porque o Fá tá ausente, né? Tá, vamos lá. Eu falei, chegou ontem à tarde. Aí você começa a pegar o jeito da coisa. Você fala assim, chegou à tarde, amanhã já tem que estar na prateleira, porque se tiver na prateleira, vende. Entendeu? Mas lembra disso, gente, é que assim, tem a cultura, né, do lugar. Mas mesmo em um lugar onde tem uma cultura forte, nem todo mundo é feliz e adequado com aquela cultura. A gente aqui, que a gente acabou de fazer 12 anos de salão, mas hoje eu percebo assim como que a cultura dos nossos clientes é muito diferente dos clientes que vão em outros salões. Então, o que eles procuram, como o ambiente, o tipo de conversa que eles se sentem bem, eles colocam na pesquisas assim, você vê que não é o ambiente tradicional do salão que é oferecido na maior parte das situações. Então, eu sinceramente acredito que nós estamos para servir um público, quem está aqui virando cabeleireiro integrativo, está para servir um outro tipo de público. O nosso trabalho não é para todo mundo. Né? Só que com esse entendimento, assim como o trabalho de ninguém é para todo mundo, ninguém faz trabalho para todo mundo.
né? Então, o que a gente tem que entender é assim, se vocês estão passando para outro nível de consciência a respeito de trabalho, a respeito de como se portar, a respeito de como você pensa, você tem que atrair pessoas que sejam semelhantes a vocês. Acontece, é natural, né? Lógico que a gente não vai trabalhar essa questão de não vai ser arrogante, que a gente não vai ser rude, né, com as pessoas, mas existe uma seleção natural pela forma como a gente fala, pela forma como a gente age. E isso vai refletir na clientela de vocês. Beleza? Tem uma dúvida aqui da Flávia, que ela falou: o que você acha da máquina de corte bordado? O que eu acho da máquina, Flávia? A ideia parece boa. O que eu sempre pergunto, e para qualquer, se alguém tiver a resposta disso, que me avise. Se tiver a máquina, dá para afiar? Essa é a pergunta que eu tenho com relação à máquina de corte bordado. Se der para afiar, ok. Mas um instrumento de corte tende a perder o corte, né? Então, se não for polida, afiada, ela pode virar uma máquina de dano, ao invés de ser uma máquina de remoção de danos, tá? Porque a gente tem que afiar. Fora que assim, quando você passa, ela vai pegar, vamos dizer assim, entre aspas, fazer um trabalho burro, né? Vai pegar, tirar tudo quanto é fiozinho que tá ali. Mas será que você quer que tire todos aqueles fiozinhos mesmo daquele lugar? Já vi clientes reclamarem, né, pra mim, de que passaram a máquina e o cabelo ficou fino. Que a pessoa, né, passou e aí deixou esse cabelo, a mecha muito fininha aí. Então tem esse problema também, tá? E outras que usaram e que ficou ruim porque eu imagino que a máquina não estava afiada. Qual que é a vida útil dessa lâmina, né? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Mari, talvez isso te ajude. A minha tela, a minha tela de fundo aqui do computador é assim, ó. Deixa eu mostrar pra você. Eu faço assim. Eu organizo a minha vida em blocos de tempo. Então, segunda-feira eu tenho uma programação, terça-feira é outra, quarta-feira é outra, quinta-feira é outra, sexta, sábado, aí domingo. Eu tive que escrever atividade com peso com meu filho, atividade para eu também priorizar isso, entende? Entendeu? Então, eu organizo dessa forma, Mari, por quê? Atendimento é bom, dá dinheiro no caixa, traz dinheiro? Traz. Mas atendimento quebrado, se você juntar atendimento quebrado, você não tem um bom bloco de tempo de administração, que é o que eu faço na terça-feira. Então aqui, ó, atualmente eu tenho duas empresas. Então eu tenho o Beleza Consciência, que é onde eu desenvolvo cabeleireiro integrativo, e eu tenho também que é o salão. Eu trabalho 3 dias em cada. Então eu só descanso basicamente de domingo. Mas por quê? Porque hoje eu preciso fazer isso, paciência, né? Se eu quero descansar mais pra frente, em algum momento eu vou ter que trabalhar mais, né? E hoje, então, eu trabalho assim. Segunda-feira é voltado para parte organizacional, estratégia da parte do cabeleireiro integrativo, atendimento ao aluno. Vocês aparecem várias vezes aqui na minha vida, viu? Só pra vocês saberem. Aí eu tenho que fazer a produção de conteúdo específico para o curso, que eu tenho que gravar alguma aula, alguma outra coisa, eu tenho que fazer reunião com a Ju, eu tenho que fazer a reunião do tráfego. Aí na terça-feira é meu dia do salão. E hoje eu desenvolvi assim, eu tenho que fazer o alinhamento administrativo, eu tenho que fazer melhoria de processo, a parte financeira. Eu tenho que dar acompanhamento como tricologista para os meus clientes de terapia capilar. Eu tenho que conversar com a equipe, eu tenho que ver marketing, eu tenho que ver RH, eu tenho que checar algumas outras coisas de social media, que na verdade eu faço a aprovação do trabalho da Jussiele. Aí na quarta-feira volto pro Beleza Consciência. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever muito, eu escrevo muito. Na quinta-feira,
eu tenho que estudar, tenho que colocar o bumbum na cadeira para fazer conteúdo para vocês, né? E hoje, esse bloco de tempo, por a gente estar em dezembro, esse aqui virou atendimento. E aí para mim, complica toda a minha rotina. Mas tá tudo bem, porque dezembro é dezembro. A gente precisa atender as pessoas, né? Então, entendeu? Experimenta, talvez, criar os seus blocos de tempo para que você consiga ter prioridade naquilo que vai aumentar o seu, vamos dizer assim, o seu trabalho inteligente. Né? Trabalho inteligente. O que a gente faz quando a gente não tem tempo? A gente trabalha de forma mais inteligente. E uma coisa que para mim funcionou demais foi essa estratégia de bloco de tempo. Né? Então, passei por alguns cursos de produtividade para conseguir hoje ter uma rotina melhor. Jamais vai ser perfeita. Mas hoje eu falo para você, eu tenho um momento para fazer RH, eu tenho um momento para fazer marketing, eu tenho um momento para fazer financeiro, né? E dentro de cada bloco de tempo você vai falando, então tarefinha X, tarefinha Y, tarefinha Z. E isso vale para todas vocês que estão me acompanhando. Para, inclusive, vocês conseguirem fazer um bom gerenciamento da carreira de vocês, ainda que vocês trabalhem dentro de um salão, vocês não podem atender 100% do tempo. Senão, o andamento financeiro, a gestão disso não funciona. Não dá para fazer gestão em intervalo de atendimento. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu já tentei fazer isso, não dá. Tanto que eu tô tendo que resolver aqui apagar uns incêndios na parte administrativa, mas eu falo pro pessoal, vocês ficam lá na frente, que eu tenho que ficar atrás, eu tenho que ficar escondida, por quê? Senão o cliente vem e interrompe, a pessoa vem e interrompe. As pessoas, elas criticam muito um trabalho administrativo que não funciona, mas elas não entendem que um trabalho administrativo que funciona é o que faz todo mundo ficar bem, elas não reconhecem. É ingrato? É. E você precisa ter tempo para fazer esse trabalho ingrato? Sim. Mas eu, particularmente, entendo que é o tempo do trabalho administrativo que me dá a direção para fazer as coisas importantes e eu perceber que eu estou evoluindo na vida. Quem é técnico, que no caso sua mãe, oi, bonitinha, tudo bem? É legal ver os gurizinhos, né, do povo. Quem é técnico tem prioridades completamente diferentes de quem é administrativo. Eu só fui ter, e realmente foi muito importante eu ter tido que acudir à parte técnica, porque eu criei muito mais empatia pelo técnico depois que eu coloquei a mão na massa. Tudo bem, tudo lindo, mas eu faço a imersão no técnico e eu saio do técnico também. Eu vou lá, faço a minha imersão, saio do técnico. Então, para eu conseguir responder as dúvidas de vocês sobre escovação, para eu conseguir fazer o conteúdo de tricologia, de cosmetologia, eu tenho que, na hora que eu estou sendo técnica, fazer o meu melhor. Mas se eu fosse só técnica, eu não conseguiria dar conta das coisas. Por quê? Porque aí é a parte da visão administrativa que faz a gente clarificar essas necessidades e agir em relação a isso, sabe? Uma coisa que é importante também entender, Mari, que assim, a gente tem a nossa evolução. A nossa evolução, às vezes ela sobe um pouquinho, a gente cai um pouquinho, depois a gente sobe um tanto. Ela não é necessariamente linear. E uma coisa para tomar cuidado é que a gente estabelece uma visão, né? A gente vê alguma coisa, a gente tem uma expectativa que muitas vezes, principalmente quando a gente ainda não é bom em projeção, a gente não é bom em estabelecer metas assim, às vezes a gente cria uma expectativa dentro de um período de tempo que é irreal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, sempre explico, quando a sua expectativa está aqui em cima e a sua realidade está aqui embaixo, você olha da sua realidade para a sua expectativa, você vê uma montanha que se chama frustração. Então, tem momentos que, sim, você precisa olhar lá para a sua visão, para o seu horizonte e falar assim, é isso que eu desejo, esse é o meu ideal.
mas você não pode olhar para o ideal todo dia. O ideal você olha de vez em quando. Eu faço a minha olhada de ideal uma vez por mês, mais ou menos, que eu tenho um documento, que eu tenho as coisas que eu escrevo, que é a vida que eu desejo que eu tenha. Beleza. Mas no meu dia a dia é muito mais assim, principalmente na semana que eu faço planejamento semanal. O que eu fiz na semana passada, que foi a vitória, que eu sempre falo para vocês também. Qual foi a vitória? Qual foi o ganho? Por quê? Lembra, expectativa tá aqui, realidade tá aqui. O ganho é de onde você saiu até onde você tá. Qual é a diferença entre um ponto de partida e onde você se encontra hoje? Isso é o ganho, isso é a vitória. Isso é a felicidade que a gente sente de progredir. Então, Mari, olha para sua trajetória e olha os seus ganhos. Beleza, você está gerando novos ideais, você está gerando novas expectativas, mas sempre lembra da sua trajetória, observa o ganho e mira lá no ideal com com menos frequência, assim, tá? Porque quando esse pensamento vem para você, gera frustração, não estou fazendo nada e tudo é muita coisa, né? Nada e tudo é muita coisa. Tô fazendo nada. Não, alguma coisa você tá fazendo. Mesmo que seja, por exemplo, o pensar nisso. Aí você vai ter que criar um segundo momento, tá? Pensei nisso, agora eu vou agir para isso. Só que você não vai agir conseguindo mudar a sua realidade de uma hora para outra, né? As coisas não funcionam assim na vida, é muito difícil. E quando acontece isso, normalmente a pessoa não tá preparada para receber. Então, vai construindo esses passinhos, sabe? Passinho 1, passinho 2, passinho 3, perceba a evolução e experimenta aí usar bloco de tempo, tá? É muita responsa. Eu assumi a bronca com 19 anos. Essa daí eu assumi com 19 anos. Mas eu falo pra você uma coisa. Tá na frente. É assim, quando você tá na liderança, você é o alvo mais fácil. Né? Então você vai tomar pedrada. Mas vai tomar de qualquer jeito, Mari. Vai tomar de qualquer jeito. Se a gente fica com medo dessas coisas, das pedradas, a gente não vai não evolui. Mas eu falo isso para todas vocês que têm seus próprios espaços, eu falo isso para todos vocês que têm a vontade de crescer. Crescer, não existe crescimento sem dor. Não tem. Crescer dói. A realidade é essa. Hoje eu estou passando literalmente por um momento de muita dor. Tá acontecendo muita coisa, mas hoje, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, tudo que eu já vivi, eu estou olhando, sentindo a dor e olhando para a dor como algo bom, porque eu sei que é a próxima fase. Próxima fase. E o jogo não fica mais fácil não, meu povo, só pra vocês saberem. Só pra vocês saberem, os problemas vão crescendo também. Mas a capacidade de resolução de problemas, quando ela cresce, a nossa autoestima também vai crescendo. Mas é normal, isso aí mesmo. Tá passando pelas dores do crescimento. A Patrícia Regina, quando ela manda as dúvidas dela, também. Patrícia Regina passando pelas dores do crescimento. Todas vocês, quando mandam dúvidas lá, eu fico feliz. Porque é assim mesmo, a vida é assim. A gente vai vencendo desafio em desafio. Gente, quero mandar um beijo muito grande para todas vocês. É uma alegria ter, né, igual a Mari, que acho que é minha terceira turma, as meninas aqui que estão da 7ª. Então, essa interação é tão legal ver. E cada uma tá na sua fase, cada uma tá no seu momento. E eu sou muito, muito grata por poder tá passando, né, ajudando vocês, né, de alguma forma, no que eu posso. Quero agradecer a presença de todos, desejar que vocês tenham um final de ano maravilhoso, abençoado. Que Deus proteja todas vocês, que Deus conforte, né, a Nilza, igual que tá passando por um momento difícil, mas realmente as pessoas estão sofrendo, tem muita gente sofrendo, que Deus conforte essas pessoas, mas que também ao mesmo tempo a gente tenha esperança de que vai vir o melhor, né? O melhor ainda está por vir.